Olá! Quem trabalha com jornalismo não pode deixar de comentar a respeito do estardalhaço que causou o telefonema entre os presidentes do Brasil e dos Estados Unidos, a saber, Lula e Donald Trump. Esse telefonema é o assunto de todos, né? Uma reviravolta no sentido mais profundo possível, politicamente falando. Houve até quem diz que o Trump estaria armando uma pegadinha para o Brasil com esse telefonema cordial, amistoso, bem-humorado, descontraído, apesar de falar de negócios. Mas a realidade é outra. A realidade é que uma pegadinha não se faz com promessas de reencontros entre dois chefes de Estado, que tem uma palavra muito maior. Não se faz entre um possível encontro numa cúpula que vai haver aí nos próximos dias. Uma pegadinha não se dá. Números de telefones pessoais, um para o outro. A verdade é que Donald Trump sabe que está lidando com a segunda maior economia das Américas. Há que se respeitar o Brasil. E quando o assunto é interesse financeiro, interesse econômico, principalmente para um gestor de Estado, para um governante de dois países de tanta importância no cenário mundial, então é preciso que haja um entendimento. As consequências de um rompimento ou de uma diminuição de relações, principalmente comerciais, entre Brasil e Estados Unidos, causaria consequências notáveis, consequências ponderáveis para a economia dos dois países. Muito provavelmente mais até prejudicaria a economia americana do que a brasileira. E claro, Trump não quer perder o seu prestígio. Tanto que, durante o telefonema, ele citou, olha, precisa melhorar as condições do café brasileiro aqui para os Estados Unidos. Então eles já entraram no terreno das negociações. Claro que Trump, ao designar o seu braço direito, Marco Rubio, um homem que cuida das relações internacionais, relações de Estado dos Estados Unidos, é claro que haverá uma mudança de tom. O tom de Trump é um, o tom de Rubio é outro. Agora, eles precisam agir em consonância, até porque Lula pediu reiteradas vezes a Trump para que Rubio não fosse preconceituoso. Porque todos sabemos que Rubio é extrema direita. E sabemos que o nosso país leva à pecha o apelido de ser um país socialista, ou esquerdista. Um outro ponto que Trump não quer também desenvolver é um mau relacionamento com o Brasil, porque o Brasil é um forte parceiro da China. A China, há pouco tempo, comprou toda a carga de soja do Brasil. De maneira que, repito, há que se respeitar. O Brasil desenvolve boas relações com a Rússia. Os Estados Unidos têm suas arestas. E por que os Estados Unidos perderia terreno para a China e para a Rússia, arrumando uma crise com o Brasil? Isso seria muito maior, causaria muito maior dano do que aprofundar essa crise ideológica de direita, esquerda. Então é isso. O Trump está agindo democraticamente, ideologias à parte. Se o Brasil é governado pela esquerda, que não é, mas esse é assunto para outro vídeo,
Então, é preciso que haja uma sintonia, um acordo, para que as coisas não piorem. Aliás, sintonia que também poderia existir com Cuba e até com a Venezuela, no sentido financeiro, econômico, político internacional e político internacional nem tanto, mas no sentido financeiro, econômico. Poderia sim deixar as ideologias à parte, ideologia de Maduro, ideologia de Castro, deixar essas coisas de lado e promover uma política mais humana, econômica entre esses países. Que houvesse restrições. Olha, você não pode crescer a ponto de me ameaçar, agora ficar na miséria que vocês estão, com os venezuelanos fugindo a pé para o Brasil, ou seja lá de que for. Mulheres venezuelanas se sujeitando até à prostituição no Brasil para poderem mandar dinheiro para cuidar da família na Venezuela. Cuba. Quem conhece Cuba como eu conheço? O que falar? O que fazer? Portanto, se as ideologias, se os regimes são diferentes, um direita, outro esquerda, não importa. O que deveria preponderar seria o humanitário, o evitar o sofrimento para o mundo, para esses países. E o telefonema, tão badalado hoje, deu um passo nessa direção. Não é pegadinha, não há indícios de ser pegadinha, não há indícios de ser blefe. Blefe foi o que Trump fez quando começou com essas sanções, cobrando taxas altíssimas de países por importações. Aí foi um blefe para mostrar que os Estados Unidos estão vivos, que os Estados Unidos são um império, que ele prometeu recuperar na campanha eleitoral dele, e nada mais do que isso. Agora a poeira está assentando, ele já fez o show dele, o blefe dele, para mostrar que os Estados Unidos estão vivos, que tem poder, que é um império, papapá, etc. Já fez, a poeira baixou, amedrontou muita gente, causou um rebuliço no mundo, e era isso que ele queria. Se inscreva no nosso canal, @paporeto 2100. Nos ajude a levar informação, apaziguamento, informação segura, verdade, com equilíbrio, com ponderação. Deixe seu like, compartilhe e muito obrigado.